Resolva em R a inequação 2x menos 7 sobre 3x menos 5 maior que 3. Nota que aqui não adianta eu chamar o numerador de uma função f, o denominador de uma função g, estudar sinal e descobrir o resultado do sinal desse quociente. Por que não adianta? Porque saber o sinal desse quociente não me faz descobrir se o resultado dessa divisão é maior que 3 ou não. Então, o ideal nesse tipo de questão é a gente sempre comparar com zero, porque dizer que é maior que zero é dizer que é positivo, dizer que é menor que zero é dizer que é negativo. Então, estudar o sinal só vale a pena se do lado de cá da minha desigualdade tiver zero. E como eu posso fazer para isso acontecer? Aqui tem 3. Se eu tirar 3, vai ficar zero, não vai? Para que eu faça isso e não altere a minha equação, eu tenho que tirar 3 do outro lado também. Para que eu possa diminuir frações, eu vou precisar igualar os denominadores. Aqui eu tenho 2x menos 7 sobre 3x menos 5, aqui eu tenho 3 sobre 1. Para eu igualar os denominadores, eu precisava que o denominador dessa fração também fosse 3x menos 5. Para que isso aconteça, basta que eu multiplique essa fração embaixo por 3x menos 5. Só que se eu fizer isso embaixo, só embaixo, eu vou alterar a minha fração. Para não alterar, eu vou ter que multiplicar por 3x menos 5 em cima também. 3 vezes 3x, que dá 9x. 3 vezes menos 5, que dá menos 15. Embaixo, uma vez 3x menos 5, que é o próprio 3x menos 5. O que eu quero saber é quando o resultado dessa conta vai dar maior que zero. Como eu tenho o mesmo denominador nas minhas duas frações, para poder fazer a subtração, basta que eu faça 2x menos 7 menos o resultado de 9x menos 15 sobre o mesmo denominador, 3x menos 5. Importante a gente perceber que tem que colocar esses parênteses, porque esse menos... eu vou ter que fazer menos esse numerador todo aqui, menos o resultado de 9x menos 15. Se eu não colocar o parêntese, eu vou estar fazendo só menos o 9x, e aí vai estar errado. Quando eu tenho menos na frente do parêntese, é o oposto do que está aqui dentro, ou seja, eu tenho 2x menos 7 menos 9x, menos 15 vai ficar mais 15. O oposto de menos 15, que é mais 15. 2x menos 9x fica menos 7x. Menos 7 mais 15 vai dar 8. E agora sim, eu tenho uma inequação que eu tenho um quociente maior que zero. Para saber se um quociente vai dar positivo, basta que eu saiba o sinal do de cima e o sinal do de baixo, que eu vou poder fazer o quadro de sinais e descobrir se o resultado dessa divisão vai dar positivo ou negativo em qual intervalo. A gente vai chamar esse numerador de uma função f e esse denominador de outra função, por exemplo, g. E aí a gente vai ter que fazer separadamente o estudo do sinal da função f e o estudo do sinal da função g. Para estudar o sinal da função f, eu vou primeiro descobrir em que momento que o resultado dessa função, que o resultado de menos 7x mais 8 dá exatamente zero. E aí eu teria 8 igual a 7x, ou seja, o valor de x seria 8 dividido por 7. 8 sétimos é o valor de x que faz com que o y, que faz com que o resultado da função seja zero. Na hora de fazer o esboço do gráfico, se eu tiver como parâmetro o eixo x, eu tenho uma reta que corresponde a uma função decrescente, ou seja, quanto maior o x, menor é o resultado do y, que toca o eixo x, que tem como ponto em que o y é zero, o x ser 8 sobre 7. E aí, antes do 8 sétimos, a reta está para cima do eixo x, ou seja, a imagem, o valor do y é positivo. Já depois do 8 sétimos, a reta está abaixo do eixo x. Então, o valor do y, a imagem, é negativa. Agora, para estudar o sinal da função g, eu vou fazer a mesma coisa. Vou descobrir quando que o resultado da função é zero. E aí, eu teria 3x igual a 5.
o x é 5 terços. E aí eu sei que o meu gráfico é uma reta relativa a uma função crescente, porque meu a aqui é positivo, é 3, que toca o eixo x no ponto em que x é igual a 5 terços. Antes dos 5 terços, a reta está para baixo do eixo x, então o resultado do y, a imagem da função, é negativa. E depois dos 5 terços, a imagem da função, o resultado da conta 3x menos 5, é positivo. Agora, para a gente saber o resultado dessa inequação, o conjunto de solução dessa inequação, a gente tem que fazer o quadro de sinais, anotar quais são os sinais da função f, da função g, para descobrir o sinal de f dividido por g. Bem, aqui os zeros das funções são 8/7 e 5 terços. Para que a gente possa montar o quadro de sinais, a gente tem que saber qual o número que é menor, o 8/7 ou o 5 terços. Para fazer isso, uma boa ideia é você igualar os denominadores. O MMC entre 3 e 7 é 21. Eu vou escrever 8/7 com o denominador 21. Para o denominador virar 21, eu tive que multiplicar o 7 por 3. Então, vou ter que multiplicar o 8 por 3, que vai dar 24. Então, eu já sei que 8/7 é a mesma coisa que 24 sobre 21. Já aqui, eu tenho a fração 5 terços. Se eu quiser escrever ela com o denominador 21, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 7. 5 vezes 7, 35. 35 sobre 21 é mais do que 24 sobre 21. Então, o número que vem antes é o 8/7. Então, na hora de montar o quadro de sinais, eu vou ter que colocar primeiro o 8/7 e depois o 5 terços. A função f antes do 8/7 tem resultado positivo. No 8/7 o resultado é nulo e depois do 8/7 o resultado fica negativo. Já a função g de x antes dos 5 terços tem resultado negativo e depois dos 5 terços tem resultado positivo. No 5 terços tem resultado nulo porque está em cima do eixo x. Agora eu tenho que pensar que eu estou querendo calcular o sinal do resultado de f de x sobre g de x. E aí eu vou pensar, se eu pego um número positivo e divido por um número negativo, a resposta é negativa. Se eu pego um número negativo e divido por outro número negativo, a resposta é positiva. Se eu pego um número negativo e divido por um número positivo, a resposta é negativa. A inequação que a gente queria resolver era menos 7x mais 8 sobre 3x menos 5 maior que zero. O que significa ser maior que zero? Significa ser positivo. Ou seja, o intervalo que me interessa é o intervalo em que o resultado do quociente é positivo, que acontece entre 8/7 e 5 terços. Então, o conjunto solução da minha inequação é de 8/7 a 5 terços. Agora, esse intervalo é aberto ou fechado no 8/7? Quando x é igual a 8/7, o resultado de f de x, ou seja, o numerador dessa fração, é zero. Como eu quero que o resultado seja maior que zero, ser igual a zero não me interessa, não serve para mim. Por isso, o intervalo é aberto no 8/7. Já os 5 terços é o que faz o denominador da minha fração ser zero. E aí, esse eu não preciso nem olhar para o sinal da desigualdade. Eu sei que tem que ser aberto independente desse sinal, porque o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Eu também posso escrever esse conjunto de solução com outra notação. Posso escrever que x pertence aos reais, tal que x está entre 8/7 e 5 terços.